Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso, com base em um artigo do escritor espírita Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre como vencer o medo. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. carloseduluz@uol.com.br. Para mais um programa Além do Arco-Íris, nós temos mais uma vez as agradáveis companhias de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos, sou Sidney Fernandes e vamos fazer alguns comentários, trazer aqui alguns textos para análise de Carlos, do meu artigo Medo, Inimigo Invisível. Assim como aconteceu com o servo da parábola do semeador, nossos passos de agora estão revestidos de temor, pois a situação que estamos vivendo não é exatamente aquela que almejávamos. Da mesma forma, por mais rude que seja o momento atual, a pior maneira de enfrentá-lo será o temor, o medo. Precisamos alimentar a abençoada chama divina que nos foi implantada no íntimo do coração para enfrentar as sombras das estradas da vida. Mas como falar em benemerência quando todos estamos nos sentindo impotentes e inseguros? A humanidade já vivenciou momentos dolorosos. Um dos mais expressivos e icônicos momentos foi quando Jesus foi conduzido ao madeiro infame e depois com a fuga dos discípulos e dos martírios dos seus seguidores, dos cristãos da época. Mesmo assim, naquela hora suprema de muita dor, desapontamento, Jesus expressou-se com aquela vigorosa serenidade, dizendo: a vossa tristeza se converterá em alegria. Cristo vislumbrou, naquela bagagem de sofrimentos, a construção de fortes alicerces para uma nova vida. Isso significa, então, que nós temos que suportar resignadamente os embates dos tempos atuais, conformando-nos? Também isso. Mas, acima de tudo, porém, temos que ver nas proféticas palavras de Jesus um momento delicado, doloroso, porque passa a humanidade, mas isso vai servir como adubo divino para que ressurjam os bons sentimentos. A autêntica alegria cristã não vai poder compactuar com os desmandos da inconsciência, infelizmente defendidos por aqueles que estão distanciados da justiça divina. A autêntica alegria cristã surgirá com a conscientização das criaturas de que a dor surge quando falha o sentimento. Vamos nos lembrar com Richard Simonetti que o Espiritismo nos permite superar a visão estreita do homem perecível para alcançar a visão ampla do espírito imortal. A doutrina espírita, como a mais avançada mensagem até hoje oferecida à humanidade, permite-nos, tanto quanto possível, aproximarmos-nos com o exercício da inteligência das razões que Deus tem para nossas vidas. O triste quadro social que, infelizmente, no presente momento toma corpo no mundo, em proporções epidêmicas, principalmente nos grupamentos distantes da espiritualidade e do trabalho edificante, reflete o modelo de vida daqueles que estão procurando a felicidade no lugar errado. Carlos Eduardo Luz, eu lhe pergunto, de onde vem o medo que muitas vezes
defrontamos na vida? Sidney, o medo, em princípio, ele é algo bom, assim, entre aspas, né? O medo, em geral, ele vem do instinto da sobrevivência. Ele é saudável enquanto instrumento de preservação da vida, mas danoso quando nos sentimos dominados por ele. O medo está associado à conhecida reação de luta ou fuga. Assim, o medo está associado ao instinto de sobrevivência. Se a pessoa não sentisse medo, não viveria muito tempo. Então, esse instinto de luta ou fuga, a gente vê que um animal, por exemplo, ele, em função do enfrentamento de um animal maior, de um predador, ele tem duas opções. Ou ele luta com esse predador, com esse animal maior, ou ele foge. Né? É uma escolha que ele faz naquele momento lá. Então, o medo, ele é o que gerencia esse processo. Se você vê que o bicho que você está enfrentando é muito grande, você corre. Se você vê que ele é do mesmo tamanho ou um pouco menor, você enfrenta, né? Então, o medo vem disso aí. E ele é como, vamos dizer, fazendo uma analogia que você sempre gosta, sempre de metáforas, o medo seria no carro como um freio, né? Você tem um acelerador e você tem o freio. Tem hora que você acelera, tem hora que você pisa no freio. Então, ele é importante, ele é essencial, mas ele não pode ficar. Se você ficar o tempo todo com o pé no freio, o carro não anda, né? Então, a situação é essa, a gente saber o momento certo de recuar e saber o momento certo de avançar nos embates que nós temos ante as situações da vida. Bem, Carlos, você está dizendo aí que o medo parece que é uma coisa boa. Se ele for bem dosado, ele pode equilibrar a nossa vida. Bom, se é desta forma, eu lhe pergunto: muitas doutrinas, muitas religiões usaram, e aliás usam até hoje, o medo como uma maneira de colocar as pessoas na linha, para que elas errem menos, para que elas se adequem às colocações do Evangelho. Eu lhe pergunto, Carlos, incutir medo como elemento de colocar as pessoas na linha, isso funciona? Sidney, a gente sabe que não funciona, né? Inclusive, o grande progresso da pedagogia nos últimos 100 anos, sei lá, foi evoluir, né, de uma educação do medo, da imposição, né, da palmatória, que era tipo de uma colher de pau que batia na mão das crianças que não aprendiam, para um sistema, uma pedagogia voltada para uma pedagogia lúdica, né, divertida, em que a criança aprende sem ter aquele peso, né, das pancadas, né, dadas pelo professor, quando não era batendo nas mãos delas, batia com a régua. Então, o medo seria, no caso das religiões, né, usar o medo para fazer a pessoa enquadrar, andar na linha, seria como educar crianças pelo medo de bicho-papão e do lobisomem. Quando elas começam a crescer mais, ficar mais sabidas, mais espertas, elas deixam de ter medo. E aí, o que acontece? Elas ficam pior que antes, né? Então, você educar pelo medo, você botar medo do inferno, medo do isso, daquilo, daí, quando a pessoa se liberta disso aí por um raciocínio, pela inteligência, pela frequência a uma escola, aí ela volta a fazer o que ela fazia antes com mais intensidade. Então, nesse caso, o medo como pedagogia não funciona mesmo, né? Deve ser usado, vamos dizer assim, com uma certa parcimônia, né? Para conter certos indivíduos, mas se ele é exagerado, ele deixa de perder o crédito, né? Mas, Carlos, me diga uma coisa. E com relação ao medo da morte? Se há uma coisa que o homem tem, é medo de morrer. Não sei se porque tem a consciência pesada ou porque tem medo do desconhecido. O que o Espiritismo, Carlos, nos traz de diferente sobre esse assunto, o medo da morte?
Nesse aspecto aí, o espiritismo é o que mata a morte, como dizemos, né? Então, a informação precisa da realidade espiritual, né? Como que é realmente a realidade espiritual, que não existe o inferno com o seu fogo eterno, o mitológico inferno, né? E, por outro lado, existe sofrimento, sim, né? Que equivalentes a esses sofrimentos atrozes que as pessoas vivenciam, os espíritos vivenciam em função da sua insistência em comportamentos contrários à lei de amor ensinadas por Jesus, né? Então o Espiritismo mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Então o Espiritismo fala assim, olha gente, não precisa ter medo da morte. Se empenhe em viver bem, se empenhe em praticar as virtudes do Evangelho. E aí, chegando do outro lado, será da melhor forma. Será uma continuação do aprendizado que você estava fazendo aqui. Nós somos espíritos imortais. O corpo é um vestimento do espírito. E nós, como espíritos, somos imortais e temos a eternidade para evoluir, para aprender, para crescer, para agregar em nós valores e assim e agregando também mais e mais felicidade. Ô, Carlos, o Espiritismo trata muito bem desse assunto, né? E o Livro dos Espíritos fala especificamente sobre a morte. Você pode nos trazer alguns textos de lá? Ah, sim, no Livro dos Espíritos, na questão 941, Kardec pergunta aos mentores da codificação o motivo do temor da morte ser causa de perplexidade para muitas pessoas. E de onde vem esse temor, tendo ela diante de si o futuro? Né? Então, nesse aspecto é que ela mostra, né? E a resposta dada pelos Espíritos é: falta a elas fundamento para semelhante temor. Mas podemos pensar se é isto resultado de uma educação que procurou persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que é mais certo irem para o inferno, visto que também lhes disseram que que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas raciocinam que não podem admitir tal coisa e assim se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que além da vida presente nada mais existe. Quando aos que persistirem nas suas crenças da infância, estes temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Mas ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé, com ele a certeza do futuro. A esperança o fará contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dará segurança de que, no mundo para onde terá que ir, nenhum ser encontrará, cujo olhar o fará sentir medo. Por outro lado, o homem carnal, mais preso à vida corpórea que à vida espiritual, tem na terra apenas os gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro, porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dará ao espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Olha que beleza de resposta, né, Sidney?
Sem dúvida, os espíritos superiores quase que esgotam o assunto. Mas, Carlos, essa questão aí é bem séria, né? O Espiritismo nos traz realmente uma visão bem ampla, né? Explica, inclusive, o porquê de certas criaturas partirem para o materialismo. Porque é isso que elas aprenderam, né? Elas acham que depois da morte só vem desgraça. E, na verdade, as pessoas que estão aqui, elas não têm muitos motivos para achar que não vão para outro lugar, senão para o inferno, né? E aí o indivíduo fica com medo mesmo. Agora, Carlos, me diga uma coisa. Esse sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte é explicado também pelos espíritos, né? Você poderia detalhar um pouco mais da questão 961 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esse sentimento? Essa questão 961 versa sobre qual seria o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte. E aí ele pergunta se seria a dúvida, se seria o medo ou se seria a esperança. E os mentores da codificação responderam que era a dúvida nos céticos, que se recusam a admitir a realidade espiritual, o medo nos culpados e a esperança nos homens de bem. Ô, Carlos, mas será que alguém ainda tem esperança que as coisas melhoram do outro lado? Porque, infelizmente, o homem aqui na Terra ele é levado a esperar com quase certeza de que o que eu espero é o fogo eterno, é o sofrimento, porque a atitude do homem atual realmente leva para essa crença. Carlos, eu lhe pergunto, de onde veio, de onde surgiu essa tal doutrina do fogo eterno? Bom, essa imagem, né, na questão 974 do Livro dos Espíritos, é uma imagem semelhante a tantas outras tomadas como realidade. Mediante essa resposta, Kardec acrescenta outra questão. Mas e o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Nós Os estamos voltando espíritos... àquele medo lá que você sugeriu, né? Que às vezes algumas religiões usam para pôr a gente na linha, não é isso, Sim, Carlos? né? Exato. Então, e aí os espíritos responderam que podemos ver que isso serve de freio, mesmo entre os que ensinam. Mas se ensinarmos coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causaremos uma impressão que não será duradoura nem salutar. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo mais cruel de suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, sendo que os povos modernos herdaram dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada: o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa e eu não posso deixar de dizer que o que me inspirou no artigo que estamos comentando hoje foi a situação atual, porque estamos passando a pandemia. Inclusive, acabei de ler um artigo de uma dermatologista do Rio de Janeiro que fala dos efeitos colaterais do medo, do estresse, da situação que a pandemia nos traz. São efeitos colaterais. Então, o medo, por exemplo, provoca muitas doenças da pele. Então, eu lhe pergunto, para finalizar o programa de hoje, Carlos, neste tempo de insegurança gerado por uma pandemia, como podemos enfrentar o medo que é contagioso e que muitas vezes domina a nossa vida e nos traz tanto desconforto, Carlos?
Sidney, eu vou usar, vou plagiar um artigo seu e dizer que no artigo você finaliza citando Emmanuel, que nos ensina, sem a presença do Cristo em nossas vidas, seremos frágeis criaturas, expostas aos desenganos e aos sofrimentos reparadores. Útil seria para a proteção de nossa vulnerabilidade física e espiritual que considerássemos o planeta como uma imensa escola de trabalho, pois ainda somos seres necessitados de aprimoramento e iluminação. Muito bem, Carlos. Encerrou muito bem o programa e temos que realmente nos apegar à religião. Nós, espíritas, particularmente, temos aí grandes possibilidades de adquirir mais segurança e encarar o medo assim de uma maneira dosada, né, para que não nos prejudique a vida. E ao mesmo tempo, Carlos, entender que quando nós nos apegamos a uma religião, seja ela qual for, nos apegamos ao bem, nós nos apegamos à solidariedade, quando nos desprendemos do egoísmo e procuramos a fazer o bem, mesmo na atual situação da pandemia, nós praticamente recebemos o bálsamo do Cristo em nossas vidas, porque nós estamos atraindo boas vibrações. À medida que trabalhamos, pensamos no bem, nós atraímos o bem e, com isso, temos mais segurança e nos livramos do indesejável medo. Carlos, muito obrigado pela redação do programa, pelas suas palavras sempre objetivas e esclarecedoras, né? Eu diria que as suas palavras, plagiando um pouco o Richard Simonetti, não trouxeram mais medo para nós, não. Ao contrário, elas trouxeram, assim, um pouco mais de segurança para que a gente possa enfrentar este momento difícil porque passa a humanidade. E vou agora para Té Oliveira fazer o encerramento do nosso programa e que todos nós possamos nos apegar à oração, ao bem, fazermos a nossa introspecção, a nossa reflexão diária, à noite, nos momentos mais difíceis da vida, para podermos desenvolver essa chama divina que Deus colocou em nosso peito e que, às vezes, nós nos esquecemos dela. Nós somos um fragmento da bondade de Deus. Nós temos dentro de nós essa luz maravilhosa que Ele colocou em nosso peito. Mas, às vezes, essa luz fica bruxuleante, ela fica meio apagada. Então, é o momento de a gente despertá-la. De que forma? Apegando-nos à oração, à religião, ao bem, e aí sim, nós não teremos mais medo, ou pelo menos poderemos administrá-lo para viver um pouco melhor. É com você, Theo. Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, e obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um programa Além do Arco-Íris. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre com todos nós e até o próximo programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.